Olá, eu sou o Tony Martins e o primeiro trimestre de 2026 já ficou para trás, já é passado. Mas é um passado que já nos deixou resultados para agora e para frente. Então, o vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como é que foi o nosso resultado da nossa carteira aqui do canal de 0 aos 100 mil, dessa playlist que você vem acompanhando comigo há bom tempo, de qual foi a reflexão também da mudança radical que eu fiz, que inclusive está no último vídeo, se você viu, vou deixar aqui no card. É a mudança, como ela vai refletir daqui para frente, né, de abril para frente, nos próximos trimestres, como vai ser o impacto do nosso patrimônio, qual vai ser o impacto previsto com relação aos nossos dividendos. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva aqui no canal, ajude a gente a chegar aos 1000 inscritos, que a gente já está pertinho, assim, falta pouquinho, você pode ser o número 1000, dá aquele like para nos ajudar aqui no YouTube. Deixe um comentário aqui qualquer aqui embaixo, que vai estar ajudando a gente no engajamento aqui no YouTube. E vão comigo até o final aqui, que você vai descobrir como é que foi o impacto dessa mudança radical que nós fizemos no mês de março. Então vem comigo. Vamos lá, vamos ver aqui como foi o nosso primeiro trimestre. Como eu comentei aqui na nossa introdução, foi um mês de reviravolta. Melhor, 3 meses de reviravolta, principalmente o mês de março, onde essa mudança foi o fim de um ciclo momentâneo. Como eu disse no vídeo anterior, o desinvestimento nos ETFs internacionais foi só questão de momento, e você pode saber mais no vídeo anterior. E o início de um ciclo, né? Foi um trimestre de pivotagem, onde eu dei um cavalinho de pau com relação à estratégia, mas com foco em 2026 em renda passiva, né? O mês que redefinimos nosso portfólio, focado aí 100% em fundo imobiliário, que a gente vai ver daqui para frente. O impacto da decisão poderá mudar o destino da nossa carteira com relação ao que eu projeto para o final do ano. E no final eu vou mostrar quais são essas projeções, tanto de dividendos quanto de meta de patrimônio. E aqui está a consolidação do nosso fechamento do trimestre, né? No mês de março nós fechamos aí com 45.097,70 total de patrimônio, onde de investidos nós subimos o patamar, nós estamos de 41 mil em fevereiro para 44.032,72. Esse foi o primeiro impacto da nossa carteira com as vendas dos nossos ETFs, onde eu pude aumentar o patrimônio. Mantive o patrimônio investido, né, de capital, de valorização final, né, patrimônio final, mas aumentar o valor investido. Nós estamos de 41 mil para 44 mil, então um crescimento de 3 mil reais, justamente o valor de lucro que eu realizei nas vendas dos ETFs. Então esse foi o primeiro impacto. Eu consegui aumentar o número de cotas dos meus fundos imobiliários, que a gente vai ver daqui a pouquinho como é que ficou. E com isso nós tivemos um lucro aí de, deixa eu mudar aqui certinho, um lucro de R$ 5.915,68, né? Onde esse lucro foi R$ 1.064 de ganho de capital e R$ 4.850 já de dividendos até o mês de março. E os proventos já recebidos, a gente pode ver aqui, né, que é de R$ 3.474,79 e um acumulado aí nos últimos, desde o início, de 4.850. Então nós estamos aí no caminho certo, que é o nosso foco daqui até o final do ano. Então esse foi o número. E a rentabilidade, a gente pode ver aqui que a rentabilidade foi de 24% desde o início. Nossa carteira está fazendo 2 anos e 3 meses, né? Eu comecei a investir em 2024 e está aqui. E a valorização positiva, como agora nós somos só uma classe de ativo, né? Uma classe de ativo na nossa carteira, a variação vai diminuir um pouquinho, porque o foco agora, até o final do ano, é acumular patrimônio e renda passiva, geração de caixa. Inclusive, eu vou explicar aqui um detalhe aqui. Então, nossa carteira teve um crescimento. E interessante aqui, um número que eu vou mostrar para vocês agora, é isso aqui, como é que foi o comparativo com relação aos trimestres, né? Se a gente for olhar aqui, os trimestres, né? Nós fechamos o primeiro trimestre de 2025, né, no ano passado, com R$ 27.350, arredondando, né? Então, e fechamos o quarto trimestre, que foi em dezembro, com 43.713. E agora, com o valor que nós já vimos na tela anterior, 45,97. Então, comparado ao primeiro trimestre de 2025, nós tivemos um crescimento de 64%.
65% arredondando, né? Então, um crescimento nos últimos 12 meses e com muita força do aporte e já com alguma ajuda dos dividendos reinvestidos, né? E com relação ao ano passado, trimestre do ano passado, nós tivemos um crescimento de 3,17%. Uma variação aí de 3% a cada trimestre, né? Lógico, se eu fosse medir com relação aos trimestres anteriores, teriam sido maior a diferença. Só que daqui para frente, eu acredito que os trimestres, né, como a carteira tomando um corpo maior, vai ter um valor expressivo de mês a mês menor, né? Depende do meu aporte, claro, e também de cada trimestre que a gente vai começar a acompanhar daqui para frente, não só o mensal, mas vou trazer também um conteúdo desse aqui com relação ao trimestre. Igual a gente faz quando vai analisar uma empresa na bolsa, né? Que a gente analisa trimestralmente e mensalmente, como a gente faz com os imobiliários. Então tivemos um crescimento bem expressivo aqui com relação ao patrimônio, né, do nossa carteira aqui com 64%, 65% de crescimento nos últimos 12 meses, né, comparado ao trimestre do ano passado, primeiro trimestre, e 3,17% comparado ao final do ano passado, do último trimestre de 2025. Então teve uma aceleração aí muito forte com relação ao reinvestimento do meu bolso e com a ajuda do reinvestimento. Então é por isso que daqui para frente nós vamos focar nos fundos imobiliários para a geração de caixa. E isso vai se refletir um pouco. E como é que foi o nosso desenvolvimento nesse trimestre com relação aos dividendos e comparado ao ano passado? Vamos lá. Aqui tá, ó. Nossos dividendos no primeiro trimestre de 2025, né? Aqui nós recebemos um total de R$ 511,91, né? O último trimestre de 2025, aqui ó, nós recebemos um total do ano todo, né, de R$ 1.013,48, foi o fechamento, né, desse trimestre do ano passado. E nós fechamos agora o primeiro trimestre de 2026 com R$ 1.051,06. Nós podemos ver aqui que sempre o último trimestre foi uma pancada, né? No primeiro trimestre do ano passado nós tivemos um crescimento aqui de um mês para o outro, considerável. Aqui também, em relação ao ano passado. E esse ano nós tivemos uma diferença. Nosso melhor movimento foi em fevereiro, muito com a ajuda do SNAG 11. O SNAG 11 pagou aquele dividendo lindo de 20 centavos por cota, né? E nesse mês de março de 2026, nós tivemos aí 15%. E a minha projeção sempre é no valor que ele manteve mais tempo, que foi 11% ou 13%. Então eu estou esperando receber um pouco menos de dividendos com relação ao SNAG 11. Mas aqui a gente pode ver que foi um crescimento interessante, né? Então vamos lá. Só conferindo aqui, ó, nossos crescimentos. Nos últimos 12 meses, nós tivemos, comparado ao ano passado, primeiro trimestre do ano passado, de 105% de crescimento na nossa renda. De um trimestre para o outro, né? Do primeiro trimestre de 2025 para o trimestre de 2026. E com relação ao ano passado, né, o último trimestre, fechou em dezembro, tivemos um crescimento de 3,71. Está muito parecido com o aporte. Pode ver como no início de uma carteira é muito importante os aportes. E eu tenho procurado de todas as formas possíveis, né, que eu consigo com a minha força, tá sempre mantendo os aportes mensais. Nunca deixei de investir. Às vezes diminui, igual foi nos últimos 3 meses e esse mês também. Hoje foi muito, esse mês de março, né, e o reflexo vai ser em abril, foi muita movimentação que eu resolvi fazer, mas nunca deixei de aportar e sempre procurando aumentar os meus aportes. Então a gente começa a ver o reflexo disso tudo. Então a renda não só cresceu, mas acelerou de forma consistente, né? E vamos ver aqui agora qual foi essa movimentação que nós fizemos, que vai refletir daqui para frente. Nós vemos um retrato da nossa carteira do canal, que eu tenho compartilhado, que na verdade é a minha carteira pessoal. Eu falo carteira do canal, que a gente pega um hábito de falar isso, né? Mas aqui a gente vê o retrato de consistência, disciplina e estudar e revestir. Lógico, uma hora ou outra o nosso caminho muda, né? Depende do momento. Esse momento agora meu é de acumulação de caixa e foco em dividendos. Então, por isso que nós fizemos essa mudança aqui, que foi importantíssima. Onde nós sabíamos de 8 ativos, onde eu tinha 5 fundos imobiliários e 3 ETFs internacionais. Eu fiz a venda dele, inclusive eu vou deixar aqui no card para você ver o vídeo anterior, não deixe de ver a movimentação que nós fizemos. E fizemos uma movimentação tática, onde a gente saiu aqui de
8 ativos, né? Um mix de ETFs e FIIs. Hoje é onde estamos focando agora 100% em FIIs, onde ficamos com um total de 7 ativos, onde desses 7 ativos, esses foram os 2 ativos que entraram na nossa carteira. O Mana 11 e o RBV 11, completando aí nossa carteira de dividendos focada em 100% em fundo imobiliário. E os ativos que nós vendemos foram os ETFs VO, VEA e VWO, que eu pretendo trazer de volta para a carteira aqui. Eu não mudei meu pensamento com relação aos fundos imobiliários, ou melhor, os ETFs internacionais. Mas só lembrando, você pode ver nesse vídeo aqui a movimentação e quanto foi que nós conseguimos com a venda desses ativos. E com essa movimentação tática, agora focar em 100% dos fundos imobiliários, embora eu tenha consciência que é um risco ter somente uma classe de ativos na carteira, falta de diversificação de ativos, né, para poder surfar aí na movimentação de mercado, né, de momento que o mercado está andando, igual agora quem investiu em bolsa está surfando aí o aumento do Bovespa, os FIIs também, agora os ativos internacionais tendo uma queda, tendo oportunidade de aporte, mas o meu foco aqui até o final do ano, essa tática de ter os 100% nos fundos imobiliários vai fazer todo sentido. E por que eu fiz essa mudança? Por que eu fiz essa mudança de ter 100% dos ativos em fundo imobiliário? Vamos ver aqui na própria tela. Foi justamente, aqui minha foto está tampando um pouquinho, mas eu vou compartilhar com vocês aqui. Geração de caixa mensal. Acelerar os meus aportes com os dividendos, os proventos vindo do fundo imobiliário. Inclusive, fundo imobiliário, o foco realmente não é a valorização da cota, embora a gente consiga ter ao longo do tempo ver isso também. Mas gerar caixa mensal para reinvestir e gerar um dinamismo, que é gerar caixa mensal, ter um maior aporte junto com o meu bolso e comprar mais cota. Gerar isso que a gente sempre busca com o fundo imobiliário. O efeito bola de neve de forma acelerada. Inclusive, daqui a pouco a gente vai ver qual vai ser o efeito disso daqui para frente. Então, geração de caixa, aceleração do efeito bola de neve e simplificação agora. No momento que eu estou vivendo com a minha renda pessoal do meu trabalho, eu compartilhei isso no vídeo anterior, eu preciso aumentar minha renda de novo. Eu pedi alguns contratos importantes que eu tenho do meu trabalho aqui de prestação de serviço. Então, meus aportes vão ter que ser um pouco reduzidos. E para isso, eu fiz essa simplificação para direcionar, nesse momento, os aportes para uma classe, né? É mais inteligente ter mais diversificação? Sim. Mas no momento de vida agora, que inclusive meu foco é renda passiva, é melhorar essas estratégias no médio e curto prazo, né? Curto e médio prazo agora, até o final do ano de 2026. Então, essa pivotada que eu dei na carteira, né, é justamente com esse foco, gerar renda, gerar caixa. E os fundos imobiliários são excelentes para isso. Inclusive, os propósitos dos fundos imobiliários são esses. Se você concorda comigo ou não, deixa aqui nos comentários. Quero saber, vai ajudar a gente no engajamento e também quero ver a sua opinião com relação a isso. Vale a pena ou não? Ou você tem a sua carteira 100% de fundo imobiliário? Comenta aqui comigo aqui embaixo. E tcharam! Aqui está a nossa carteira atual, nossas 7 magníficas geradoras de caixa, que estão aí os NEO 11, né, que é a nossa maior posição hoje, né, correspondendo a 18% da nossa carteira, que é do setor elétrico, né, setor perene, fundo de energias limpas, os NEO 11, né, seguido aí por GGRC 11, hoje corresponde a 14,94% da carteira, logístico, Snag 11, setor agro, mais voltado para o crédito, né, com 15,54%, um furacão de dividendos aqui na nossa carteira, tem sido o maior pagador de dividendos. Gari 11, renda urbana, com uma oportunidade aí, inclusive eu quero soltar o vídeo, próximo vídeo vai soltando, falar sobre o Gari 11, um ativo que eu comprei bastante nesse mês de março, 14,96% da nossa carteira, seguido aí pelo setor agrícola também, né, com os RZTR11, eu subi posição dele também com essa movimentação, subi posição desses fundos, que já faziam parte da carteira, que eram esses 5 que faziam parte, e os 2 novatos aqui da carteira, que vão me pagar dividendo já em abril agora, o RBVA 11 de renda urbana, um antigo focado em agências bancárias, mas agora está diversificando bastante o setor, né?
renda urbana, 12,49%. E o lanterninha aqui, que é a menor posição, é o Mana 11, o Multiestratégia. Ele é considerado como um fundo de papel, mas ele diversifica também os seus investimentos. Inclusive tem vídeo aqui recente, vou botar aqui, ó, sobre Multiestratégia, se quiser saber. O Mana 11 faz parte da carteira com 9,47% e já vai nos pagar agora no mês de abril também dividendos. Você vai ver no próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou comparar, te mostrar como é que foi os dividendos deles. Então tá aqui o nosso 7 magnífico, nossa carteira atual. Pretendo chegar a 10 ativos até o final do ano, mas dentro de uma estratégia, e vocês vão poder estar acompanhando comigo aqui. Tá? Me diz aqui nos comentários qual desses ativos é o seu favorito, se você tem algum deles na tua carteira, qual que está te pagando mais dividendos. Comenta aqui embaixo, compartilha com a gente. E essa primeira parte do vídeo você pode ver o nosso fechamento, a consolidação da nossa carteira no mês de março, né, e do trimestre, e comparando aí os dividendos e os rendimentos e também o nosso patrimônio crescido nesses 2 anos e 3 meses investidos. Nessa segunda parte que eu vou te mostrar agora, vou te mostrar qual vai ser o impacto da movimentação focado em 100% em fundo imobiliário e nossa projeção até o final do ano. Mas antes, quero te convidar a se inscrever aqui no nosso blog, né, o blog Compreendendo Finanças, onde eu compartilho aqui quase que diariamente artigos sobre mercado financeiro. Você pode acompanhar aqui, ó, último, devo ou não devo comprar o Gary 11, inclusive vai sair um vídeo sobre isso, né, como eu falei. E aqui você, no final da página, pode se inscrever e receber de graça artigos voltados para o nosso mercado financeiro brasileiro e internacional. Então se inscreva aqui, o QR Code está aqui embaixo, ó. Então você apontar o seu celular se você estiver na televisão, e vai estar também no link na descrição aqui do nosso vídeo. Mas vamos lá, vamos ver como ficou o nosso projeção com as nossas mudanças daqui para frente. Vem comigo. E aqui está o resultado que nós já tivemos no primeiro trimestre, né? Os 3 meses aqui nós já vimos aqui na nossa apresentação, né? Tá aqui os 3 meses, que nos deu um total de R$1.050 e poucos. E daqui para frente, né? Com essa distribuição da venda dos ETFs, nós já vamos ver aqui já no mês de abril uma projeção, que o mês não fechou, nós estamos no meado do mês, né? Aqui um crescimento aqui de um mês para o outro, ó, de março para abril, onde vai ser o maior aporte com os dividendos da nossa carteira, né? E vamos ter um crescimento já considerável de um mês para o outro com essa movimentação, né? Onde eu saí do foco de um ativo que é crescimento, né? O dividendos vem me dando retorno aí nos últimos 2 anos meio, mas com essa movimentação, foco dividendos, nós vamos ter um crescimento aqui de abril para maio, e vamos descobrir, eu até deixei para a gente fazer esse cálculo aqui juntos. Vamos pegar a calculadora aqui. Cadê a calculadora aqui? Deixa eu arrastar aqui para a tela. Calculadora, né? Ó, R$469 é a projeção, né? Se eu não aportar em mais nada, né? Embora tenha ativos pagando no início do mês e fecha no final do mês, a gente vai ver a movimentação no próximo fechamento, como é que ficou. A gente vai ver até se a gente ultrapassou esse valor ou não, né? De R$ 469,86. Nós vamos romper a barreira dos 400, que era a minha meta até o final do ano, né? Então essa movimentação antecipou essa projeção. E R$ 409 menos o último dividendo, que foi em março, né, de R$ 352,13, menos R$ 352,13, dá um total de diferença de um mês por R$ 117,69. Que em porcentagem, vamos lá, dividir aqui para a gente achar a porcentagem, 562,33, dá um total vezes 100. Um crescimento de março para abril de mais de 33% com essa movimentação, né? Olha como é que ela já fez a diferença nos aportes, né? E aqui, pela minha projeção, aqui que eu calculei, fiz vários cálculos dos meus aportes mensais, que é em torno de R$1.000, mais os dividendos eu vou receber, né? Que já vem aqui, ó. Nós já vamos em mês de junho, aqui no mês de junho, romper a barreira de R$500, e inclusive nós vamos acompanhar juntos aqui se vão conseguir ou não, né? Então já começa a subir a escadinha, e o importante é a realocação desses dividendos, né? E muitas vezes a movimentação na carteira também é importante. Lógico, deu dó na minha coração vender os ETFs, até porque foram os primeiros ativos que eu comprei, mas toda carteira ela segue um ciclo, né? Como eu já falei, o meu momento agora é fazer caixa. E tá aqui, ó. Nós podemos romper. E qual é a nossa meta até o final do ano? Chegar, ó,
romper a casa dos 600. Não, já estamos rompendo a casa dos 400. A previsão, se tudo correr lindo, os dividendos de pagar, quem sabe o Galo pagar mais esse mês, que ele não pagou, não divulgou ainda, não pagou, foi 15 centavos. Se ele voltar, essa é a minha projeção, se ele voltar a 13, mas se ele pagar mais, a gente consegue alcançar mais, de repente até em maio. Mas aqui, pelas minhas projeções de aporte, e que os dividendos venham pagando de forma recorrente, é romper os R$500 já em junho. E nossa meta até o final do ano, tudo correndo lindo, maravilhoso, que a gente prevê que aconteça. O mercado financeiro é imprevisível, né? Nós estamos vendo aí uma guerra movimentando todo o mercado internacional agora, caindo todas as bolsas internacionais com a incerteza do petróleo e com a guerra. Mas os fundos imobiliários têm se mostrado resilientes, crescendo esse ano. E quem sabe até o final do ano, com a taxa Selic caindo também, dá uma valorizada maior no patrimônio. Embora o meu foco é o patrimônio, mas é dividendos, é chegar aos R$600. E até o final do ano, para a gente concluir aqui, a projeção e meta é chegar aos R$60 mil de patrimônio até dezembro de 2026, seguindo o nosso foco atual agora, que é 100% em renda com os fundos imobiliários, manter uma gestão ativa e gerenciamento de risco, né, com relação à nossa carteira, e chegar ao marco de R$60 mil e colocar aí a força dos fundos imobiliários gerando renda mensal, chegar a esse patamar aqui de R$60 mil. E tá aqui nosso fechamento, nossas projeções até o final do ano. E assim você pode acompanhar comigo aqui esse fechamento do primeiro trimestre de 2023, né? O fechamento de março também, que é o primeiro trimestre, né? E comparar aí como é que foi o nosso resultado até o fechamento e a nossa projeção futura com os dividendos e patrimônio, que são as nossas metas. Inclusive, se você gosta desse tipo de formato, né, de apresentação, de trimestral, compartilhe aqui comigo aqui se você achou legal. Quem sabe no próximo fechamento eu trago desse formato também e você me acompanhar de forma diferente, né, do que nós já temos feito aqui no canal. E me diga aqui nos comentários, você tem algum desses ativos que fazem parte dos nossos 7 magníficos? Você tem investimento 100% no fundo imobiliário ou você tem algum outro classe de ativos? Comenta aqui comigo, vai me ajudar aqui no engajamento com o YouTube. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar aquele like, compartilhar com um amigo, não custa nada, é só um clique, ok? Assim vai ajudar o nosso crescimento e chegar aos 1000 inscritos, né, também. E vou deixar para vocês aqui esses 2 vídeos complementares, um falando sobre a nossa venda dos ETFs, se você não viu ainda, e esse aqui falando sobre os multi-estratégia, inclusive o Mana 11 faz parte desse vídeo aqui, vou deixar para vocês. E você que chegou até o final, comenta aqui embaixo, FIIs geradores de renda, aí você vai estar me dizendo se você chegou aqui no final, e comenta, compartilha e dá aquele like, assim você vai me ajudar, tá ok? E no próximo fechamento a gente se vê, e quem sabe no próximo vídeo. Até mais.